Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Após termos considerado na primeira parte do nosso recolhimento a pobreza de espírito, segundo as Sagradas Escrituras, iremos agora considerar a pobreza de espírito nos diferentes campos, a nossa relação com Deus, no relacionamento com os demais, a pobreza no que diz referência a nós mesmos e aos bens materiais. Comecemos como ser pobres na relação com Deus. Devemos reconhecer nossos limites radicais que temos como criaturas, a nossa dependência ao Deus Criador. Deus nos ama e nos dá a vida e por amor nos mantém na existência. E ser pobres ou pequenos na relação com Deus é reconhecer que tudo nos foi dado como dom, até mesmo a nossa existência, Deus nos mantém na existência. Santa Teresinha, alguns meses antes da sua morte, dizia: ser pequeno ainda é não atribuir-se a si mesmo as virtudes que pratica, crendo-se capaz de alguma coisa, mas sim reconhecer que Deus colocou esse tesouro nas mãos de seu filhinho, para este servir-se dele quando tiver necessidade, porém continua sendo sempre o tesouro de Deus. Devemos ter as mãos vazias e abertas a Deus. Mas devemos reconhecer, é preciso reconhecer que essa não é uma atitude espontânea nossa. Tendemos a usar os bens que realizamos para fabricar uma espécie de pequeno pedestal sobre o qual nós subimos, satisfeitos, para julgar os outros, para acharmos superiores aos demais. Alegrar-se com o bem que realizamos é legítimo, mas usá-lo para alimentar o nosso orgulho e desprezar os outros certamente não é. E a pobreza de espírito diante de Deus conduz-nos à gratidão. Ao ver-nos indignos, desprovidos de méritos, o que nós percebemos é que Deus nos dá diversos dons. A nossa vida é um presente de Deus e Deus nos deu diversas qualidades, diversos talentos. E devemos nos maravilharmos com a bondade e a benevolência de Deus. É o que Nossa Senhora faz ao dizer: o Senhor realizou por mim maravilhas. Em vez de buscarmos o reconhecimento e a glória pessoais, que seria a vanglória, uma glória vã, como o nome indica, devemos desejar que toda a glória seja para Deus. São José Maria, fundador do Opus Dei, dizia muitas vezes ao dia, em latim: Deo omnis gloria, para Deus toda a glória. E a gratidão unida a esse desejo de dar glória a Deus alimenta a nossa humildade. Tudo que nós somos, tudo que temos, todo o bem que realizamos é algo que nos é dado e do qual nunca devemos nos gabar. São Paulo alertava aos de Corinto: que é que possuís e não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Podemos nos examinar, porque temos uma tendência tão forte a apossarmos dos dons de Deus,
para inflar o nosso ego. São José Maria chegava a dizer que fazer isso era um roubo sacrílego. Roubamos algo que é sagrado porque é de Deus, a glória é para Deus. E às vezes começamos a acumular falsos tesouros para nós, que são falsos tesouros, como dizia, são bijuterias. Jesus Cristo, nosso Senhor, certa vez disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Há sem dúvida uma necessidade psicológica de reconhecimento, há uma necessidade que a nossa vida e nós mesmos tenhamos valor aos olhos dos outros e aos nossos próprios olhos. Contudo, precisamos entender que o nosso valor pessoal não provém dos esforços que fazemos para que nos notem, ou para ostentar as nossas qualidades, por dar a conhecer os nossos talentos pessoais, por inflar o nosso ego. Devemos apresentar-nos diante de Deus sempre de mãos vazias. A nossa imensa dignidade provém de outro fato, do fato de sermos filhos de Deus, que nos reconhece, que nos ama infinitamente, incondicionalmente. A elevada autoestima do cristão provém de saber-se um filho muito amado de Deus, saber-se amado pelo próprio amor com A maiúscula, e assim nos sentimos seguros no amor, sem carências afetivas. Esse é o nosso tesouro, que ninguém pode roubar ou dilapidar. E assim nos livramos de muitas preocupações e tormentos, porque deixamos de procurar a nossa imagem no espelho da consideração e estima dos outros, do que os outros pensam de nós, do conceito que fazem ao nosso respeito, da forma como nos tratam. Catarina de Bar escreveu: Deus não nos pede mais do que preenchermos-nos dele próprio e das suas graças, mas nos vê tão cheios de orgulho e estima de nós mesmos, que é isso que o impede de comunicar-se, de doar-nos. E ser pobre de espírito é não ter nada, ser nada por si só, mas receber absolutamente tudo gratuitamente de Deus. Portanto, não podemos nos gabar, como dizia. Há uma parábola de Cristo, a dos servos inúteis, que projeta muitas luzes importantes sobre esse tema. Se permitem, vou ler a parábola. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-se à mesa? Não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me enquanto como e bebo. Depois disso comerás e beberás tudo. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Eu penso que devemos reconhecer que essa parábola não nos agrada muito. Não parece muito boa para o pobre servo que fez o que devia fazer. Seria melhor, talvez, a nosso ver, que o Senhor o elogiasse, que congratulasse com ele longamente, que lhe dissesse para descansar. Para outras passagens, tem outro tom, bem diferente dessa,
inclusive parece que contradizem esta parábola. Por exemplo, aquela que Jesus diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então não devemos nos preocupar com a misericórdia, a bondade de Deus para com os servos que cumprem a sua missão. Deus é generoso, eles receberão muito mais do que deveriam pelos seus esforços. Então, como interpretar esta parábola dos servos inúteis? A parábola nos convida a não acharmos-nos indispensáveis, imprescindíveis. Isso é algo libertador, pois sentir-se indispensável gera, no fundo, um peso esmagador sobre os nossos ombros, nos enche de preocupações, quando não de angústia. Também nos ensina a entender que qualquer trabalho que fazemos para Deus não nos dá sobre Ele quaisquer direitos a uma consideração ou uma recompensa particular. Não temos direito de fazer reivindicações a Deus. Devemos dizer a nós mesmos: fiz apenas o meu dever, sou um servo inútil. O bem que realizei é puro dom de Deus, que não me dá o direito de cobrar a Deus o que quer que seja. Como Jesus dizia, que a minha mão esquerda não saiba o que faz a minha mão direita. Se fizermos assim, Deus nos dará muito mais, generosamente, mas sem cobranças da nossa parte. Passemos ao segundo ponto: ser pobre na relação consigo mesmo. Um aspecto essencial da pobreza de espírito é reconhecer a nossa fraqueza pessoal e os nossos limites. Aceitarmos como somos. Eu devo me aceitar como sou, na minha fragilidade, nas minhas imperfeições, talvez em pequenos traumas vividos na infância, na adolescência, que me marcaram, com as minhas oscilações de ânimo, com o meu temperamento difícil de se levar, com os meus defeitos arraigados. Aceitar, ter que lutar contra muita coisa ruim que eu levo no coração. E às vezes ter que lutar a vida inteira, sabendo que nessa luta por amor a Deus é que vamos nos santificando, lutando contra os nossos defeitos. E esse reconhecimento da nossa fraqueza é fundamental, nos leva também a recorrer a Deus, a pedir a Deus as graças de uma mudança, de uma conversão. Então não se trata, portanto, de negar ou fugir da nossa pobreza, mas a partir dela apelar à misericórdia divina. É Deus quem virá ao nosso socorro. São Paulo, por exemplo, reconhece que lhe foi dado um espinho na carne. Ele diz: um anjo de Satanás para o esbofetear, me livrar também do perigo da vaidade. E ele recorre a Deus, como vemos nas suas próprias palavras. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Isso não significa renunciar a crescer em santidade
a ficar afundado na lama ou no mau comportamento, e menos ainda contentar-se com a mediocridade ou permitir o desânimo, mas aceitarmos-nos como somos e, com a graça de Deus, esforçarmos-nos por comportarmos como bons filhos de Deus, lutarmos por perseguir a santidade que Deus espera de nós. E muitas vezes teremos que nos levantar depois das quedas e recomeçar a nossa caminhada rumo a Deus, rumo à santidade. Então é preciso também reconhecer a nossa condição de pecadores, necessitados da misericórdia e perdão de Deus, que não faltam, que são sobreabundantes. Como diz o Salmo 130, se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor, quem poderá subsistir? Então, essa tomada de consciência da nossa condição de pecadores leva à humildade e ao arrependimento, não deve levar nunca à tristeza ou ao desânimo. A consciência do pecado vai acompanhada pela plena esperança na infinita misericórdia divina. O amor de Deus sempre é maior do que as nossas faltas e pecados. A misericórdia e a graça de Deus são maiores do que a nossa capacidade de pecar. E Deus quer nos livrar dos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer que sejamos salvos, que sejamos santos. Nós devemos acolher essa misericórdia, como diz o Salmo: espere Israel pelo Senhor, porque junto ao Senhor se acha a misericórdia, encontra-se copiosa redenção. Vejamos o terceiro ponto: ser pobres na relação com o próximo. A pobreza de espírito com relação ao próximo leva a não querermos nos apropriar dos outros, em renunciar a qualquer forma de domínio ou de manipulação, de utilização do outro para fins pessoais. O outro é uma pessoa, o que significa que, em nenhuma hipótese, pode tornar-se um meio para satisfazer os meus interesses pessoais. É normal aceitar da parte do outro o que ele pode nos dar: a sua presença ao nosso lado, o seu afeto, o seu carinho, o seu apoio nas dificuldades, etc. O outro é o enorme presente de Deus para nós, mas esse dom deve ser livre. O outro só me pertence na medida em que ele se entrega livremente a mim. Devo, portanto, evitar toda forma de manipulação, às vezes sutil, inconsciente, pela qual queremos obrigar o outro a se conformar às nossas expectativas, em vez de respeitá-lo pelo que ele é, como pessoa. E as formas de manipulação podem ser diversas: constrangimentos, chantagens, censuras, grosserias, mau humor, irritabilidade, etc. Não devemos querer enquadrar os demais nos nossos moldes pessoais, nos nossos moldes mentais. Claro que há certas ocasiões nas quais, em virtude de uma responsabilidade educativa até, ou social, familiar, podemos exigir certos comportamentos, ou mesmo impor certas condutas. Devemos colocar condutas na educação dos filhos. Mas trata-se aqui de um serviço aos outros, para o bem da pessoa, ou visando o bem comum, nunca pela satisfação das nossas necessidades pessoais. Respeitaremos assim a personalidade de cada um, respeitando o espaço próprio da sua liberdade. São Paulo, aos de Corinto, diz: ninguém busque o próprio interesse, mas o do próximo.
Então, ser pobre de espírito também nos leva a rebaixar-nos por amor. Santa Teresinha nos diz: abaixar-se é coisa própria do amor. Renunciar a toda posição de domínio, superioridade, saber ceder em coisas que não têm importância para o bem do próximo, para o bem do lar, para a harmonia do lar. Fazer pequenos serviços diante do outro, uma atitude de humildade de serviço, imitando a Jesus, que lavou os pés dos apóstolos. Outro aspecto da pobreza de coração em relação ao outro é a misericórdia, o perdão, renunciar a todo rancor, a todo desejo de vingança, renunciar a querer fazer a justiça com as próprias mãos, acertar as dívidas. Ser pobre com relação ao próximo é também não querer ter sempre a última palavra, querer ter razão sempre, não se justificar o tempo todo, e aceitar às vezes ser incompreendido ou até mesmo criticado, e saber passar por cima, ficar calado. Às vezes é legítimo se explicar, dissipar um mal-entendido, restabelecer a verdade, mas sem querer defender-nos, defender a nossa imagem, reivindicar os nossos direitos. Uma das mais belas formas de pobreza de espírito com relação aos outros é ocultar-se aos olhos dos homens e fazer tudo por amor. Que não percebam que nós estamos cansados, por exemplo, nós ocultamos isso. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Outra forma de pobreza de espírito é a generosidade com os outros. Nós podemos saber ceder, ser generoso, não devolver o mal com o mal, não olho por olho, dente por dente. Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Ser pobres com relação aos bens materiais. Ser pobre com relação aos bens materiais é não fazer de nenhum bem material uma segurança. Quanto mais procurarmos seguranças humanas, mais ficaremos inquietos. Coloquemos a nossa última segurança somente em Deus. Às vezes o problema está em que colocamos a nossa confiança em outros bens, e muitas vezes em bens materiais. Há um comentário interessante de uma escritora, biógrafa de São José Maria Escrivá, que leio para vocês. Normalmente, os homens costumam estar satisfeitos com o que são, mas inquietos, preocupados e nunca suficientemente abastecidos com o que têm. Deveria ser o contrário, mas não é o que acontece. Querer ser melhor, ou ser mais plena e fielmente o que se deve ser, submerge o homem no mundo límpido, fascinante e plácido do mistério. Pelo contrário, pretender ter mais, a luta ditada por ganhar e adquirir propriedades materiais ou instalações de conforto, imbrica o homem no labirinto incerto, tortuoso e desassossegante do problema. Para o ambicioso, ter ou não ter, obter, ter, deixar de ter, tudo isso é muito complicado. Nós vemos no nosso mundo uma grande preocupação, uma grande corrida para possuir, para ter mais. E a cobiça é precisamente esse desejo desordenado de ter mais. E a avidez, o desejo
de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. E Deus deseja que nós tenhamos uma paixão moderada pelas coisas materiais, que saibamos usá-las como que são meios e não fins da nossa vida. Os fins são outros. O último é Deus. Depois, podemos querer o bem-estar material, sim, para o bem da família, mas o que nós queremos é o bem da família, não a coisa material em si, que não é o principal. O fim não é o dinheiro, é a família. É bom garantir a subsistência, dar segurança, promover meios que garantem uma vida digna, mesmo o bem-estar relativo é importante, mas não é o fundamental, não é o principal. Há coisas que são mais importantes, há um patrimônio muito mais elevado da fé, da esperança, do amor, de muitas virtudes. O que importa é cumprirmos a nossa missão. É bonito o exemplo que São José Maria nos deixou com relação ao desprendimento, conforme lembrava o Beato Álvaro em uma das cartas para os fiéis do Opus Dei. Nos começos da obra, Deus permitiu que o nosso fundador carecesse de tudo, inclusive do necessário. Foi simultaneamente uma pobreza voluntária, porque não lhe faltaram oportunidades de aceitar cargos bem remunerados que lhe ofereciam, compatíveis com seu sacerdócio, para viver com desafogo, mas não o admitiu, porque teria exigido antepor a dedicação completa à obra que era o que o Senhor lhe pedia. Soube corresponder, confiando plenamente na promessa de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, as outras coisas, vos serão dadas em acréscimo. E o Senhor o premiou a sua entrega com abundante fruto. O trabalho deve ser subordinado a Deus e à família. Nós devemos querer cumprir a nossa missão antes de tudo. Não podemos inverter os valores. Os bens materiais são sim necessários para o nosso crescimento pessoal, mas estão a nosso serviço. Nós não servimos aos bens materiais, porque isso seria uma verdadeira cobiça. Não devemos colocar a nossa confiança neles. A nossa confiança colocamos na fé, na providência divina. Devemos tomar cuidado, porque há uma forte tendência a criar ídolos. O próprio Jesus Cristo nos advertia: ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou vai aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E coloca esse dilema, ou a Deus ou ao dinheiro. Vale a pena examinarmos qual a importância que damos ao dinheiro. Há várias perguntas que nos ajudam a examinar o tema. Qual é a minha maior fonte de preocupações? Quais os motivos dos meus trabalhos e fadigas? Ter isso ou aquilo? Permitir-me tal capricho? O que ocupa os meus pensamentos? Acabo equacionando tudo em termos de dinheiro, do que me dá mais lucro. Não podemos apegar-nos ao dinheiro, porque senão não haverá espaço no nosso coração para Deus. E os bens tiranizam e nos dominam. São Paulo tem umas palavras fortes a esse respeito. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem na armadilha do demônio e muitos desejos incessados e nocivos, e precipitam os homens ao abismo da ruína e da perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições.
A atitude cristã pede-nos compreender que os bens da terra são para o nosso uso, mas que nós não servimos a eles. O nosso coração tem que estar nas coisas do alto, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Terminamos a nossa meditação recorrendo a Nossa Senhora, a serva do Senhor, Nossa Senhora que era pobre de espírito, experimentou uma riqueza de graça, experimentou essa abundância de graça na sua vida, era plena de graça. Que ela interceda por nós para que sejamos bem-aventurados, porque nós somos pobres de espírito. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Informo que as meditações anteriores se encontram no canal do YouTube de Padre Flávio Sampaio de Paiva.